Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 8, continuação no 48 hoje, que diz assim: Antes de Abraão, eu sou. Então os judeus, em respostas, lhe disseram: Não dissermos certamente que tu és um samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim, e a tudo julga. Em verdade vos asseguro: se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isto, exclamaram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas que se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me gloria é meu Pai, o que vos disseis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que o conheço, se eu disser que eu não conheço, eu serei um mentiroso. Assim como vós, no entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço às suas palavras. Vosso pai, Abraão, muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando entre eles, saiu do templo. Amém, né? Aqui vai nos dizer a palavra: antes de Abraão eu sou. Era Jesus. Jesus já existia nos planos, né, dos céus. Não era na terra, mas era nos céus. Jesus já estava com Deus. Como diz as escrituras, né? Como diz a palavra do Senhor, do próprio Deus. Então, o próprio Deus ali enviou Jesus a nós. E Jesus começa ali a explicar para eles, né, o que eles não entendiam, que Jesus já andava com Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando foi enviado à Terra, não veio só Jesus, veio também o Espírito Santo, que depois Jesus nos deixou o Espírito Santo, que é o que habita em mim e em você, os que nos dá consciências de não fazer o errado, de não permanecer no erro, de nos ensinar o caminho, né? Esse Espírito Santo que Jesus próprio disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Mas aqui eles entram ali numa discussão, né? Porque eles falam que Jesus tem demônio, porque Jesus fala que quem experimentar da palavra dele nunca mais morrerá. E eles falam: verdadeiramente você tem demônio. Mas Jesus começa a falar, né? Vocês dizem que é filho de Abraão, mas nem de Abraão vocês são filho, porque Abraão viu o que eu haveria de vir, né? E se alegrou em mim. Mas ele disse: como assim, né? Você não tem nem 50 anos. E Abraão já existiu muitos anos atrás. Eles não entendiam que o próprio Jesus estava falando dos céus. E no céu ele via tudo aqui na terra, né? Ele sondava tudo. Então ele encontrou sim com Abraão antes de descer à terra, né? Então, Abraão no céu confirmou tudo isso, né? Mas eles não entendiam do que Jesus estava falando, do que Jesus estava ensinando. Porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Então era só sobre isso, era sobre a incredulidade do coração, né? E Jesus bate nessa tecla muitas vezes da incredulidade. Aquele que não crê, né? Ele não recebe, é incrédulo. Assim como Tomé, né? Que precisou tocar na ferida de Jesus. Mas que possamos ser diferentes, que possamos não ser como estes homens, mas que possamos crer no que o Senhor falou. Porque Ele diz na sua palavra, né? Felizes são os que creram sem ver. Felizes são os que acreditaram sem ver. Então, esses somos nós, que cremos em Jesus, mesmo não ter visto Ele, mas nós cremos na sua palavra, né? E Ele diz: aquele que crê na minha palavra viverá pela fé.
E é sobre isso, é sobre esta fé. É sobre esta fé que nós carregamos, né? Dia após dia. Então é sobre esse Jesus que dia após dia nós levamos essa palavra, né? A palavra de amor, a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra de vida eterna, que é mais importante. Porque muitos estão nos seus próprios pensamentos, né? Pensando o que será no dia de amanhã. Mas e se o Senhor te chamar hoje? O que você tem a apresentar para o Senhor? Você vai dizer que creu ou você vai dizer que duvidou de tudo que você ouviu, né? Então, vamos meditar nesta palavra e vamos confiar, porque aquele que começa a ler as Escrituras entende do que eu estou falando, né? Porque o amor de Cristo na palavra é fiel e verdadeiro. E aqueles que começam a meditar nesta palavra, como diz as Escrituras, é como um rio de água viva, que flui dentro da gente e não tem como voltar atrás. É dia após dia se alimentando, né? E vivendo da esperança, da fé, que um dia estaremos com o Senhor, assim como Abraão. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia.